Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós temos no nosso estudo uma reflexão sobre o sofrimento, as doenças, os problemas que o cristão vive, né? Isto me ocorreu graças a uma leitura que eu fiz na internet. Eu acho que Twitter são aqueles pensamentos de santos, né? Onde ele falou, pena que eu não pude salvar e eu não lembro quem é o santo, mas deve ser um monge, daqueles monges que vivem nos mosteiros e enfim. Mas a ideia ficou e eu quero compartilhar com vocês esse tema, né? E é um tema que é muito recorrente, né? Eu, na minha experiência pastoral, vejo o sofrimento de todos nós, inclusive eu, né? Os fiéis que acompanham, os familiares, os amigos, as pessoas em geral, como todos nós sofremos. E aí fica a questão, e do ponto de vista cristão, como é que é esse sofrimento? Né? Então eu quero falar de duas questões que o mundo cristão, né, a gente vê muito. Primeiro, uma tendência moderna da teologia da prosperidade, né? Onde é uma tendência teológica, eclesiológica, que visa o bem-estar material. E eles fazem uma leitura de que o bem material é uma bênção espiritual. E é. Mas o Evangelho de Cristo diz procurar o reino e todas as coisas vos serão dadas. Então não é a prioridade. Isso é acréscimo. Então eles fazem uma inversão. Procuram a prosperidade como sinal de bênção de Deus. O que não é verdade. Temos a parábola, há pouco domingo, vimos a parábola do rico, né, e de Lázaro. Está aí nessa parábola explicada mesmo o que é a vida do sofrimento e a prosperidade. E nós vemos que o rico desperdiçou a prosperidade. Não teve nenhum ganho. Aquilo de bom que ele tinha. Né? Fora de que essa parábola é uma interpretação da questão dos judeus e dos cristãos. Né? Os judeus receberam a riqueza da revelação. Né? E os cristãos são aqueles que vão ter que sofrer para ter essa riqueza. No bom sentido de conquistar o reino. Pois bem, então a outra corrente teológica é uma interpretação, uma hermenêutica, onde vê os problemas como obras maléficas e como se o mal não pudesse acontecer na vida do cristão. Né? A pessoa fica preocupada porque ficou doente, porque tem problemas, como se Deus tivesse se afastado. É uma visão muito limitada, né, da salvação, da vida espiritual e, sobretudo, do reino de Deus. Ah, mas alguém pode dizer, então quer dizer que a gente tem que sofrer muito. A gente tem que sofrer muito. Não, não é isso. Então nós vamos começar a fazer uma análise e ver dois grandes exemplos. Primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo. Reparem que Deus
se fez homem, deixou seu palácio real, sua grandeza, sua realeza e se fez escravo. Deus voluntariamente sofreu essa diminuição, que em teologia se chama kenosis, né? Esse afastamento. Deus se humilhou e se fez homem. Quer dizer, o rei de toda a criação virou uma pessoa dentro de muitas pessoas. Era mais um. Não. Depois, ele como ser humano sofreu todas as dores e as dificuldades do corpo humano. E Deus não tem dores. Pelo menos no sentido físico, corporal. Mas Jesus Cristo tem. Por quê? Porque ele assumiu as nossas dores. E conheceu toda a nossa doença, toda a problemática humana. Ele, por ser homem, conheceu. São Paulo disse, e nós comentamos isso numa outra oportunidade, que Jesus Cristo se fez pecado. Ou seja, por que Deus tinha que conhecer os pecados nossos? Para poder nos salvar dos pecados. Deus não pecou, mas conheceu os pecados nossos. Como? É porque ele viveu a nossa condição humana. Cristo foi tentado. Ora, se ele foi tentado, o pecado esteve junto com ele. Então, é por isso que a salvação é uma benevolência, uma generosidade, um amor infinito por nós, que deveria nos tornar cristãos verdadeiros, nos deveria levar ao arrependimento, né? A contemplação da infinita misericórdia de Deus conosco. Mas o homem velho e o pecado não permitem que nós vejamos os tesouros da misericórdia de Deus. Então, o primeiro exemplo, Jesus Cristo, ele conheceu nossa condição humana. Nasceu, chorou, teve fome, teve sede, teve frio, suportou dores, humilhações e morreu na cruz. Até a morte ele experimentou. O segundo exemplo, que decorre desse primeiro exemplo, é a vida dos santos. Só tomando uma categoria de santos, os mártires. Se você estuda a história, a hagiografia, quer dizer, a biografia dos santos, vocês vão verificar que os santos sofreram muito por Cristo. Decapitados, serrados, mortos à espada, queimados, foram jogados no azeite, queimados mesmo, fritados, enfim, de todas as formas, apedrejados, de todas as formas, e modernamente ametralhados, e, enfim, envenenados, quer dizer, mortos a faca, machado, enfim, de todas as formas possíveis. Então eles sofreram. E não eram cristãos? Sofreram. A sua condição de cristão os levou ao martírio. Depois temos todas as histórias dos santos que sofreram humilhações, desprezo. Santo Alexis, por exemplo, o homem de Deus, que era um nobre romano, né? Santo Alexis de Roma, ele
descobriu Jesus Cristo, o amor por Jesus Cristo foi tão grande que ele se tornou mendigo. Porque se nada do mundo interessava. E aí foi vagar em uma outra cidade, que se não me engano é Edessa, e depois voltou para sua cidade. E voltou para a casa dele. Mas ninguém reconheceu ele. E permitiram que ele morasse nos fundos da casa, onde os empregados maltratavam ele, humilhavam. E ele ficou, até que depois de morto foi revelado que ele era o filho da família. Ele fazia já milagres, fazia a bondade dele, o amor dele, quer dizer, numa perspectiva do sofrimento, esse homem sofreu. Ele foi maltratado, humilhado, desprezado, ignorado, morando na casa dos pais, onde ele era o dono. Há uma semelhança com Cristo. E tem gente que vive preocupada porque alguém pensou mal, porque alguém disse alguma coisa negativa a respeito do fim do mundo. E assim nós vamos ver, né, teve outro santo que, se não me engano a memória, há vários episódios. Um santo que se fez monge, foi acusado de ter engravidado uma mulher e foi maltratado e tal, e parece que esse monge era mulher. Quer dizer, só depois se descobriu. Então, assim, tantas histórias, crianças que se tornaram mártires, mulheres, homens, né? Reis, camponeses, quer dizer, toda a fauna humana dos santos, cada um deles sofreu, teve problemas, enfim, toda uma vida, né, que não foi fácil. Então quer dizer que os cristãos têm que sofrer muito. Não, não é isso. E aqui é que nós vamos entrar na questão principal. Veja, nosso tema de hoje é sobre o sofrimento, as doenças e os problemas. Disso ninguém escapa. O próprio Jesus Cristo, na hora de nascer, não havia lugar para nascer. Nasceu junto lá numa estribaria. Depois teve que fugir porque estavam matando as crianças da idade dele. Ele fugiu para o Egito. E, enfim, passou muita dificuldade, muitos problemas. Né? Então, e aí voltando ao santo que eu li, mas não lembro quem foi, ele disse que, e isso me pareceu assim fantástico, eu disse assim, cada pessoa nasce numa circunstância, nasce numa condição onde vai enfrentar problemas com pessoas, e aquela pessoa que você é uma pessoa que chata, que faz você sofrer, que é difícil, ela está na sua vida. Então, isso eu chamaria as circunstâncias da vida de cada um. Pessoa que nasce doente, nasce com uma doença, são as condições da pessoa. Né? Nasce com dificuldades, nasce na pobreza, enfim. Todas as circunstâncias da vida da pessoa fazem parte do caminho que leva a Deus. E aí cada pessoa tem questões diferentes. A vida de cada um de nós não é igual a de ninguém. Pode ser parecida, mas não é igual. Então, o que acontece? Principalmente no mundo contemporâneo, o
porque nós vemos que nós somos escravos do eu. Eu quero, eu desejo, eu penso, eu acho que é assim, as minhas regras. Então, o eu é que comanda a nossa vida. Então, e aí nós vamos nos remeter já ao paraíso, como sempre, estamos voltando ao paraíso. Veja, o homem, desde que Deus propôs ser como Deus, o homem pretende ter um poder sobre sua vida. Esse que é o ponto-chave. Então, Adão e Eva quiseram ser como Deus, era um poder. Só que esse poder tinha que ser conquistado no processo espiritual. Mas a serpente foi muito astuta e animou eles para que antes da hora eles tentassem conseguir por meios próprios o objetivo de ser como Deus. Tanto é que diz assim: Adão, onde estás? Depois que eles descobriram que estavam nus, né, que é a consciência, disse: eu tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Então, o homem vive tentando imitar a Deus, pensando que tem poder sobre sua vida e sobre as coisas da vida. E esse é o nosso sofrimento. Tive medo e me escondi. Quando nós percebemos que perdemos o controle das nossas vidas, das situações, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder de Deus. Isso significa o afastamento de Deus. Como quem diz: não, eu preciso ficar só porque dá um tempo, porque não dá, tal. E na história da salvação, tudo que Deus espera é que nós voltemos a Ele para que, com a ajuda dEle, possamos resolver essas questões. É o contrário. Nós fazemos exatamente o contrário. E aqui surgem situações como as pessoas adoecem, as pessoas sofrem e tal, ao invés de procurar Deus, querem resolver sozinhas a sua vida. E aí a imagem que me ocorreu, olhando assim, essa situação que ocorre muito. O paciente que está doente se nega a ir ao hospital porque ele pretende curar-se primeiro para depois ir no hospital. Eu tenho visto isso. Ninguém me contou. Eu vi isso muitas vezes. E aí entra a questão de que as circunstâncias da vida, sofrimento, dor, perda, tudo isso são oportunidades da gente contar com Deus, para no meio do processo estar com Deus e poder superar tudo isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar nisso, não. Mas é a hora de estar com Deus. A igreja é chamada de hospital. A igreja tem remédios, a igreja tem tratamento, a igreja tem curas para nossas dores, nossos sofrimentos. E a gente se nega a ser tratado. Por quê? Porque no fundo temos a pretensão de ter o poder de resolver nossa vida sozinho. Esse é o erro espiritual deste tema que nós estamos tratando. Para isso nós temos a confissão, a unção, a Eucaristia, a Palavra de Deus, a liturgia, né? Que são meios para que a graça nos ajude. Então,
a gente vive uma situação difícil, é no meio dela. Então aí saímos daquela dicotomia, bem e mal. Ah, eu sou cristão e eu só posso ter o bem. O mal é maldição, não tem nada a ver. É o contrário. Bem e mal exigem um terceiro elemento, que é Deus, que nos ajuda a lidar com o bem e o mal. É por isso que Adão não soube lidar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Faltou de sabedoria. Não é? E vou dar um exemplo. Pessoas que têm uma vida boa, que tem todo bem, é o exemplo do rico, da parábola né? Do pobre Lázaro e do rico. Ele não soube o que fazer com a riqueza que ele tinha. Para que a riqueza? Não sabe. A riqueza não é só para se gastar, não. Tem um propósito. Aí falta o terceiro elemento, que é Deus. Ah, no sofrimento, está faltando Deus. Então, Deus também sofreu. Seria muito estranho que Jesus Cristo não tivesse sofrido nada e que então o ideal é a gente não sofrer porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Isso não é verdade. Infinitos são os caminhos do Senhor. Inescrutáveis. Todos os caminhos do Senhor levam. E isso inclui os maus momentos, o sofrimento. Deus está lá também. Aqui vamos trazer o exemplo do rei Davi. O rei Davi tinha tudo: poder, riqueza, saúde. Mas ele se apaixonou pela mulher de Urias. Davi pecou. E ainda pecou mais quando foi o causador da morte de Urias. Um grave pecado. Mas, se nós olharmos o Salmo 51, que na Septuaginta é o Salmo 50, vamos ver que o pecado de Davi, transformou ele. Não o pecado em si, que é abominável, mas o arrependimento do pecado levou ele a estar mais próximo de Deus, a humilhar-se com Deus, a arrepender-se de Deus. Criou aquele salmo maravilhoso que nós conhecemos. E aí, aquele pecado de Davi é o caminho que é muito comum a todos os pecadores, a todos nós. Portanto, nós podemos aprender, não só com o pecado de Davi, mas com nossos pecados. Por quê? Porque reconhecer o pecado é humilhante, é doloroso, é triste, é vergonhoso. Mas, com Deus, ele transforma-se em aprendizagem, em humildade, em virtude, em paciência. É isso que é enfrentar o sofrimento, as dores, os problemas, é colocar Deus e aprender no meio do sofrimento, dos problemas, das dores, aprender com Deus. Mas se nós consideramos que isso não tem nada a ver comigo, porque uma coisa por fora é essa teologia de que o mal tem que estar fora, porque eu sou filho de Deus, eu não mereço isso, etc, etc. A maneira como nós enfrentamos os problemas, a maneira como nós vivemos o sofrimento, a maneira como nós lidamos com as doenças, são oportunidades que Deus nos dá. Não é castigo, não. Não é castigo, não, porque o próprio Jesus Cristo sofreu. Então não podemos dizer que, isso é bom. Não é que seja bom. Porque quando Cristo aceitou encarnar,
aceitou ser como homem, aceitou todo o pacote do sofrimento humano, da dor. Ele chorou por Lázaro e ainda disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar teus filhos como a galinha e não deixaste. No horto, no Getsemane, ele chorou. Sangrou. Na cruz, a crucifixão, analisada do ponto de vista médico, ela implica uma dor incalculável. O peso do corpo ser pregado na cruz, horas aí, no sol, é uma tortura. E Cristo sofreu isso e não abriu a boca para reclamar. Ao contrário, ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazer. E sofreu por amor. Porque era necessário que ele morresse, morrendo na cruz. É o pecado que está morrendo. O homem velho tem que ser crucificado. Então, quando nós olhamos os problemas, o sofrimento, as humilhações, as dores, e nós não colocamos Cristo no meio, para superar, para aprender, né, para encontrar soluções e cura, nós vamos praguejar, nós vamos nos revoltar, nós vamos abandonar Deus, né? Porque o eu não aceita perder o poder que supostamente imagina que tem. Há um exercício muito interessante na área da psicologia mesmo. Eu não gosto de falar de psicologia, mas enfim, há uma coisa muito interessante que é você pedir a uma pessoa que está sofrendo muito, imaginar ela entregando esse sofrimento a alguém. É um exercício de imaginação. E é curioso porque eu mesmo já experimentei isso. Há um alívio numa tensão que é inconsciente, na musculatura, como que diz, relaxar. Aí eu fiquei meditando, o que seria isso? É justamente a ideia que nós temos de ter o controle de situações que tensiona a nossa vida. Então, experimente. Eu já experimentei isso. Digo, oxe, que coisa pesada. Alguma coisa que nós carregamos. Os problemas, as coisas. O próprio Cristo já dizia: não vos preocupeis. Não no sentido da irresponsabilidade, não. Mas no sentido de que a coisa que só com a ajuda de Deus podemos superar. Então, o cristianismo não é uma doutrina apenas moral, né, abstrata. É uma forma de viver. E Cristo nos deu o exemplo. A história dos santos são exemplos vivos. Ele não está dizendo: ah, vá lá, meu filho, sofra. Não. O próprio Cristo sofreu. É diferente. A chave é que, se somos cristãos, é viver como Cristo. Fazer o que Cristo fez. Mas não como cristãos, não podemos deixar de reconhecer o Mestre. Nós somos discípulos, supostamente discípulos. Eu sou cristão, mas só de carteirinha, de foto, de Instagram.
Não. Ser como Cristo é viver como Cristo. Amar, perdoar, ter paciência, suportar, agradecer a Deus por tudo. O sérvio tem uma frase, agradecer a Deus por todas as coisas. Isso inclui o mal. São João Crisóstomo já dizia que aqueles que o adulavam, que elogiavam, tal, ele fugia deles. Por quê? Porque os que o criticavam, os que eram maldosos com ele, o ajudavam a ele ser melhor ainda. A lógica é outra. Se nós queremos ser cristãos para ficar bonitinhos na foto, estamos no lugar errado. O caminho do inferno é muito bonitinho, arrumadinho e tal, muito cômodo, muito fácil, a porta larga. A porta estreita é outra. E é bom lembrar que santo, a etimologia de santo significa separado para Deus. É curioso o esforço que muitos querem fazer de adaptar o cristianismo ao mundo.